Bom dia, gente linda. Bom, oi Maria, eu vou dar hoje, vou apresentar para vocês hoje a aula 7, tá? A aula 6 eu não vou cobrar em prova, né? Foi um conteúdo que normalmente o que acontecia? Nas semanas de prova, a gente não, como o produto era a prova, a gente não precisava disponibilizar a aula, né? Então eu coloquei aquele material de apoio, que faz link aí com epistemologia, mas é algo bem tranquilinho, que aí se vocês quiserem usar depois, a gente, né, não vou cobrar o conteúdo na prova dele, é uma coisa mais voltada para epistemologia, mas bem depois 90, né, falando da sistêmica. Então, eu deixei como apoio, não vou utilizar, tá? E aí a gente vai seguir agora com a aula 7. E aí já na próxima semana, ou é nessa mesmo, é que está bem corrida essa semana, mas semana que vem eu já estou disponibilizando o plano de ensino, né, para vocês. E aí você já tem aí, porque ele já está pronto, na verdade, eu já disponibilizo para vocês. E aí a gente segue, tá? Mas geralmente em semanas de prova a gente está colocando como material de apoio, né? Como a gente tem que fazer a aula, mas não vou cobrar. E aí eu vou focar mais no quê? Nas aulas que eu tenho junto com vocês esse momento aqui de interação. Tá bom? Bom, podemos iniciar então? Beleza. Sim, senhores. Bom dia, Fabi. Tudo bem. Tá faltando mais alguém aí? Então vamos lá, vou compartilhar. Oi, Uda. Uda? Tá aí, mulher? Pronto. Oi. Oi. Coloquei Tudo uma bem? observação lá na sua prova, viu? Ah, tá. Dá uma lida lá depois. Não precisa ser tão prolixa nas minhas provas. Isso é para todo mundo, tá, gente? De maneira geral, contemplando o que está sendo pedido, né? Não precisa delongar, não. A psicologia ela tem um viés, às vezes, que quanto mais prolixo, melhor. Isso é muito bom? É bom. Eu é que tenho uma vertente um pouco mais sucinta. Então, ontem eu fiz a correção do pessoal da história da psicologia lá mesmo, lá no portal de vocês, sobre as questões dissertativas, né? Hoje A eu vou gente pegar na outra turma. E pode aí, ir lá no WhatsApp? isso, lá no SAF. E aí depois a gente vai lançar a nota total, né? Mas agora a gente ainda está fazendo as correções e tal. Da história da psicologia eu já terminei, que é mais curtinha a turma, e depois eu vou para as outras. Mas de maneira geral, para mim, eu não vou generalizar isso para outros professores. Para mim, não precisa delongar muito. Né? Então eu vi que uma das questões vocês entraram até em outros conceitos para explicar a questão da influência na subjetividade, né, na última questão. A primeira estava muito tranquilinha, no início daquele texto ele já dizia, né, então ele já trazia, e aí eu vi que muitas pessoas fizeram o quê? Alguns, não todos, a maior parte entendeu do que se tratava, porque eu fiz o enunciado para vocês fazerem link com base no que seria a resposta, mas depois as pessoas levaram aquilo dentro dessa visão internalista e externalista para o sujeito. E ali, inicialmente, ele estava trazendo o quê? De como se, embora a gente tenha o homem como objeto, né? E a constituição da subjetividade, que é o que a gente trabalha na psicologia, né? A subjetividade e esse homem por trás, ali era a constituição da psicologia. Então, o que essa visão internalista e externalista, né, vai contribuir aí para a influência e para o surgimento da psicologia,
com base nas teorias, com base nas práticas, com base na nossa metodologia. Então, é mais que isso, é enquanto que uma consolidação de um corpo teórico, né? O que eu vou considerar? Porque aí vocês veem que Wundt, na aula que a gente vai ter hoje, ele vai deixar isso mais institucionalizado, né? Então, a gente já começa a sair lá da filosofia, né? Começa a entender que o nosso trabalho é intervenção. E como é que a gente vai estar fazendo isso, né? Aí é lógico, a gente vai precisar de concepções teóricas e métodos que de um momento foram internos, uma visão mais internalista, mas num outro momento também externalista. Entretanto, naquela época, a gente não é o que a gente tem hoje. Então, o externo, mas ainda muito voltado para o psiquismo, né? Muito ainda num viés de laboratório. Ainda a gente tem esse resquício. Depois é que a gente vê, conforme a gente vem para cá, né, pensa na psicologia social, que vocês já começaram a ver isso, por exemplo, com a sistêmica, que vocês viram um pouquinho isso em desenvolvimento quando eu apresentei epistemologias para vocês, que a gente sai um pouco dessa pegada artificial, no sentido de montar o externo dentro de um contexto de laboratório e vai em campo, vai em loco. Então, eu não tenho mais essa distância entre pesquisador e loco. Eu estou em loco, né? Então, isso é diferente. Por quê? Porque muda a concepção, muda o método. Então, tudo isso vai influenciar. Nós estamos falando a nível teórico, tá? Então, eu vi que muitos ficaram o quê? Alguns tiraram uma parte do texto, mas com uma explicação, e eu considerei parcialmente, voltada para o sujeito. E não era isso que eu queria, né? Era para o quê? Para a consolidação, então, dessa da psicologia, né? Nesse cenário, o que a gente faz? O que isso influencia, então? E aí, na segunda, por que eu estou falando que muitos foram prolixos, né? Delongaram muito. Eu não pedi de Kant, eu só pedi de racionalismo e de empirismo. E como é que isso vai influenciar? Né? Então, é uma visão dicotômica. Né? Por um lado, eu tenho um sujeito que é só visto pelo lado da razão, e por um lado, eu tenho um contraponto de uma teoria que vê só o quê? Só a sensibilidade, ou só os sentidos, enfim, só aquilo que está voltado ali para o empirismo da questão experiencial. Só que não tinha link, cada um estava na sua casinha. Então, o que a gente tinha? Ainda um pensamento cartesiano das coisas. Lembra quando eu falei? Como é que a gente vê a subjetividade? A gente vê de maneira deslocada, tanto que tem gente que fala assim, saúde mental e saúde do corpo. Mas o sujeito, ele tem que ser visto hoje de maneira globalizada, né? Então, surge daí essa dicotomia de que mente e corpo são distintos. Aí é que tá, a gente surge, né, tem essa divisão nessa maneira de enxergar aí o sujeito, né? E aí a gente vai. Aí a gente tem a separação, então, das especialidades, né? Isso também impacta. Se a gente for olhar a medicina chinesa, é tudo integrativo. Não tem essa de, só o cérebro vai falar da mente. Não, o sistema fisiológico ele fala do corpo como inteiro. Mas como é que esses negócios se conectam? Não se conecta. É uma coisa, parece que tem informações que não concebem isso. E para a nossa também. Como se nós não pudéssemos olhar o restante, sabe? Como tudo isso integra. E, por exemplo, você vai olhar para transtornos de ansiedade. A maior parte da sintomatologia vai estar vinculada com o quê? Será que é hipertenso? Quando eu estou falando de transtorno de ansiedade, você tem hipertensão? Então, a gente tem que entender também o histórico do sujeito clínico, para que a gente fale, será que é só transtorno de ansiedade? Então, o que está por trás? Então, a gente olha como um todo, deveria, né? Mas a gente fica focado no quê? O que é só mental? Né? E hoje a gente está compreendendo que a gente pode, sim, entender dessa coisa um pouco mais abstrata, não topográfica, como surgiram as primeiras teorias, se você for estudar psicanálise, é isso. Não tem uma região, não tem um cérebro ali. Eu estou falando de um funcionamento psíquico que é algo que eu não consigo localizar. E hoje a gente tem a neurociência, né? A gente tem uma coisa que é mais palpável, eu sei a topografia, eu sei aonde aquilo acontece, eu sei o que altera nessa morfologia, nesse funcionamento. Então, hoje a gente está tentando unir tudo isso, né? Então, essa visão ela é mais inter ou multidisciplinar, tá? Mas, enfim, vamos lá devagarzinho. Tudo bem aí para vocês?
Oi, Dani. Perfeito, mas não prejudicou Oi, em Dani. nada. Oi. Eu olhei lá a prova, né? Eu fui lá no SAF e olhei. Então, só para me entender. Então, no caso, igual você colocou lá, você escreve bem, só que você tem que ser mais sucinta. Uhum. A parte sucinta que você me fala. Na verdade, Dani, eu tentei assim explicar, porque eu fiquei em dúvida. Desde o material, eu fiquei meio em dúvida mesmo nessa parte. Uhum. Eu fiquei com medo de explicar de um jeito e assim, como que fala? E eu não ser completa no meu raciocínio. Tudo Então, eu bem. preferi colocar coisa, talvez até ficar falando a mais, porque para ser aproveitado o Não, maior possível o perfeito. meu pensamento, entendeu? Por isso que eu Perfeito. coloquei grande. Realmente ficou extensa a minha resposta. Olha, não sei, Camila. Eu só mexo no sistema. Onde é que está a sua prova? Da onde você está lá? Eu não sei. Tem que dar uma olhada lá, mas eu respondi sua prova ontem. Olha, o que eu vou dizer? Eu entendo esse movimento, né? Só que quando a gente já entra em Kant, a gente entra num outro movimento, que ele insere ali de ver esse sujeito um pouco mais, vamos dizer assim, ainda com uma visão um pouco mais naturalística, né? Porque a gente está com essa pegada, mas ele coloca esse sujeito transcendental por causa do viés da filosofia. Né? Embora ajude, mas enfim, dá uma melhoradinha. Mas tudo bem, eu entendi isso. O que eu estou dizendo para vocês? Só não precisa delongar também. Por quê? Porque para mim, respondendo o que precisa, tem muita gente que fez, tem respostas maravilhosas, extremamente extensas, mas a pessoa respondeu o que está se pedindo, ok. Porque eu fico pensando o quanto também vocês cansam de fazer esse movimento de fazer uma resposta extensa. E aí faz sentido quando você me traz, Dani, eu não me apropriei ainda, e ainda fiquei um pouco perdida sobre qual seria essa resposta. E tudo bem. Não foi prejudicado, mas o que eu coloquei? Não precisa também ficar muito tempo. Dá uma reduzidinha ali no que você conseguir. Tá bom? Mas tem outros professores. Isso é para minha disciplina, tá? Só para minha. Tem talvez outros professores que vão querer que vocês sejam prolixos. A psicologia é isso. Para mim, às vezes, esse movimento não precisa tanto. Vão ter professores que vão cobrar mais. Para mim, não precisa ser tão prolixo. Não precisa delongar, ficar lá com páginas e páginas e páginas. Então, ou muitos textos muito extensos. Para mim, não. Mas vocês vão seguindo esse movimento de vocês de escrita até vocês se apropriarem. Tá joia? Então eu vou compartilhar aqui porque o tempo corre. Vocês conseguiram ver alguma coisa sobre essa aula de hoje? Não? Compartilhou? Sim. Beleza. Oi, Dani. Opa, Tudo bem aí? tudo ótimo, professor, e por aí? Rapaz, eu vi tanta gente fazendo prova. Eu falei, mas cadê esse povo na aula? Se quando fazer a prova, o pessoal aparece. Bom, eu vou ter que fazer um pouquinho mais corrido, né? Mas assim, alguém conseguiu assistir alguma coisa ou não conseguiu? Professora, eu consegui assistir, só que eu tive que assistir duas vezes ainda, porque eu achei, não sei, eu achei difícil entender muita coisa. Eu achei muita coisa para me conseguir entender. Acostumem-se, gente, o negócio vai apertar. Mas eu te entendo que eu já fui aluna e hoje eu sou mestranda e eu entendo o que é isso. Mas, assim, vocês já estão dentro da psicologia. Bem-vindos. Bem-vindos. Bom, o que eu quero que... Com quem que eu falei? Com quem? Graciele. Oi, Grace. Tá. Então, vocês vão ter que começar, gente. Eu não sei como é que é o ideal de vocês para curso de psicologia. Para mim, eu tive que só estudar. E aí eu não sei qual que é a realidade. Mas é como a gente mexe com várias epistemologias,
com várias, assim, a gente escolhe vertentes de visão de homem, de sujeito, e isso reflete como que nós vamos adotar as nossas posturas, e constantemente esse movimento vai e volta, estudar é algo muito importante. Então, assim, eu entendo que é difícil e esse movimento é super normal. Só que também, o que eu venho percebendo muito, e eu não sei se é só da pandemia, que de maneira geral os alunos quando têm que estudar já é uma dificuldade. E se isso não acontecer, não estou falando que acontece com vocês, porque eu vejo que muitos alunos estão indo muito bem. Eu já tenho essa turma, parcialmente alguns alunos que vão super bem nas provas, que já entendem mais ou menos como que é a escrita e tal. Então, assim, estudar na psicologia não tem como a gente não fazer esse movimento. Então, eu sei que é difícil. Os textos, gente, são intensos e eu estudava muito mais do que vocês têm hoje. Não é um artigo só, por exemplo. Eu estudava mais e mais. Eu tinha provas com 200, 300 páginas para estudar, né? Então, assim, não dava para mim deixar no último dia ou no dia que é a prova. Então, eu vivia em função de estudo, de rever, de conversar e tal. Então, assim, eu tive essa formação um pouco mais dinâmica nesse sentido e não tão expositivo, sabe? Porque eu sinto falta de vocês, mesmo que vocês não saibam, a gente converse sobre isso, porque isso é aproximar das coisas. A psicologia é isso mesmo. Às vezes eu vou pegar esse texto e falar, prof, que é igual você falou, Graça, não entendi nada. É assim mesmo. E a gente vai discutindo, e vocês sempre vão estar revendo. É primeiro contato, depois chega lá na frente, vocês vão rever de novo, quando vocês vão para áreas específicas, quando vocês vão para as abordagens, quando vocês vão estudar vieses da psicologia, a psicologia social, a psicologia não sei o quê. Então, vocês começam... Porque quando vocês forem para abordagem, vocês vão ter que saber de qual escola que sai. E isso a gente só começa a entender conforme a gente vai compreendendo aí qual que é o nosso histórico, né? Forem fazer uma prova de mestrado, ó, também... Vai lá, tem que saber onde é que veio isso, quais são as matrizes aí que a gente tem para estudar. Esse movimento faz parte, não fiquem desesperados quem está entrando, tá? Mas a gente está aqui. E o que eu queria? Se apropriem mais disso. Eu sei que é difícil, mas se não, como é que vocês lá na frente vão dar conta de uma série de coisas que vão aparecendo nas nossas demandas de trabalho, né? Então, assim, a gente sempre está nesse campo abstrato, conceitual, a gente lida com isso o tempo todo. Bom, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho que está lá no texto. É um texto super curtinho, bem denso, né? Mas eu achei ele super curtinho. E eu coloquei, né, de onde ele é, né? E aí a gente tem o que aqui? Que ele é considerado, então, na historiografia da psicologia, como fundador da psicologia científica. Então, se hoje nós temos um curso, se nós temos um programa de pós-graduação, se nós nos constituímos e nos legitimamos enquanto uma ciência que produz algo, a gente também deve isso a ele, né? Porque foi esse movimento inicial aí do surgimento da psicologia no campo da ciência, né? O laboratório da psicologia aí na Universidade de Leipzig, na Alemanha, não sei a pronúncia, tá, pessoal? Mas, assim, com certeza não é assim que eu falei, como eu falei. E, além disso, é um dos autores mais citados e mencionados nos manuais de história da psicologia. Uma aluna, hoje, acho que foi Fabi, né, Fabi, me perguntou qual que era o livro. Eu não disponibilizo mais livro, gente. Eu disponibilizo... A gente está vendo, sim, um livro sobre a história da psicologia, só que da outra vez que eu disponibilizei, os alunos se perdem muito. Então, o que eu resolvi fazer? Extrair só os capítulos e disponibilizar para vocês, tá? Que é o que eu faço. Eu extraio os capítulos do livro da história da psicologia, e aí ele é muito rico, aquele livro, e eu só disponibilizo os capítulos que nós vamos utilizar. Então, apesar de toda essa fama, Wundt ainda é um autor não só bastante desconhecido, como também aquele dentre os chamados fundadores da psicologia, cujas ideias sofreram mais distorções na literatura psicológica. Não só a extensão e as dificuldades de acesso à sua obra original, mas principalmente a atitude de vários historiadores da psicologia, que têm se detido apenas em partes dela, sem se preocupar com o sentido geral do seu sistema de pensamento e têm contribuído para essa situação desconfortável. Então, aqui é mais ou menos uma crítica, né? Que é mais ou menos ontem, quando eu estava dando uma outra aula, em relação ao conhecimento de Wundt, ou de Maslow, né?
Mas assim, quando nós surgimos, e Wundt fez isso, e aí quem vem depois dele faz também, quando nós estamos, de alguma maneira, consolidando um tipo de pensamento, para mim, me fortalecer, eu preciso me distanciar do que já tem. E aí eu teço crítica. E eu falo assim, bom, as minhas origens, para mim me consolidar, eu uso influências dessa e dessa e dessa, né? Vamos supor, eu não Wundt, né? Mas, eu fiz uso lá da psicologia evolutiva, ou lá das ciências naturais, que não existia psicologia evolutiva na época, lá das ciências naturais, né? Aí, eu também uso da análise do comportamento, Então, através disso, eu vou fazer o quê? Eu vou falando, eu utilizo essas influências no campo do pensamento aqui, para me consolidar, e também enquanto método. Só que eu faço o quê? Me distancio de outras coisas. Então, eu me apresento, mas eu falo, nesse sentido, eu caminho por uma outra via. Então, o que vocês vão ver? Vão ver que no movimento campo teórico, isso se faz muito. Então, vocês vão começar a ler muitas abordagens, ou, enfim, áreas ali que vocês forem estudar, que tecem críticas, e por outro lado, que ele está tecendo crítica, ele vai falar assim, eu discordo disso, disso e nisso, a gente é dissonante nisso, nisso e nisso. E é por isso que eu fui por um outro caminho, tá? Então, esse é um movimento. Muitas questões permanecem mal resolvidas na obra de Wundt, então não somos nós que vamos resolver, né? Vamos só entender. Em primeiro lugar, coloca-se a questão da continuidade ou ruptura do seu projeto de psicologia, e isso é quem vem depois dele, tá? Teria ele apresentado vários sistemas teóricos distintos, introduzindo modificações essenciais para cada um deles? Ou haveria um único sistema psicológico cuja alterações posteriormente introduzidas não afetariam sua unidade fundamental? Bom, Wundt é, antes de tudo, um filósofo que formulou um sistema de filosofia incluindo uma lógica, uma teoria do conhecimento e uma ética e uma metafísica. Olha o tanto de coisa. Só que, por exemplo, o método que ele vai adentrar, que é dentro do campo experimental, ele só sai um pouquinho desse cunho filosófico. Mas o que é esse cunho filosófico aí? É como essa teoria vai dar conta para sustentar esse método, tá? Mas, de maneira geral, hoje, quando a gente vai para a psicologia experimental, por exemplo, que é a área que eu trabalho, com pesquisa animal, eu não vou usar a filosofia jamais, tá? Mas nessa época, como a gente estava vendo em vários textos que a psicologia estava se distanciando da filosofia, a gente carregava o quê? Muitas raízes ainda, né? Até o ponto em que a gente conseguiu se consolidar e falar, opa, não me interessa só conhecer esse ser, né? Essa essência ou qualquer outra coisa. E depois a gente tem, dentro do campo da própria filosofia, outras ideias de existência em vez de essência. Eu preciso me distanciar porque eu vou trabalhar com intervenção. Eu não vou mexer só com o campo de conhecimento do que vem a ser isso. A partir do momento em que eu conheço, tenho esse domínio, eu preciso fazer o quê? Intervir sobre esse comportamento. Então, a gente, aos poucos, vai fazendo esse distanciamento e se apropriando do que é nosso. Sem uma adequada compreensão de seus escritos filosóficos, os problemas relativos à interpretação de sua psicologia não poderão ser satisfatoriamente resolvidos. Bom, aí é um conceito dele, a natureza da psicologia, né? Aí a gente até, natureza é ótimo, né? Talvez a melhor maneira de iniciar uma apresentação introdutória da psicologia wundtiana seja explicando a própria definição de psicologia proposta por ele, né? Nesse sentido, a pergunta é, o que é psicologia? Receberia a seguinte resposta: a psicologia é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência imediata, no entanto, torna-se necessário. O que é tal da experiência imediata? Né? Então, vamos lá. Wundt entende por experiência em geral um todo unitário e coerente, que pode ser conhecido e elaborado cientificamente a partir de dois pontos de vista distintos, porém complementares. O que vai ser, então, o objetivo, né? E aí a gente depois vai ver o outro ponto aí. Então, nesse conteúdo objetivo, que tem a mesma, que leva nessa experiência, a ênfase recai sobre os objetos de experiência, ou seja, o mundo externo, pensados independentemente do sujeito da experiência. Então, o que acontece externo ao sujeito, mas o que isso influencia? Vamos lá. E aí o subjetivo, que investiga se o próprio sujeito da experiência, em sua relação com os conteúdos da experiência.
Só que aqui, gente, dentro de linhas de pesquisas, ainda a gente está falando de algo que é voltado para o sujeito. Não é como a gente pensa hoje. Quando vocês forem ter psicologia social, não sei se vocês já tiveram, acredito que sim, ou vão ter ainda, a gente vai ver que é uma outra pegada. Esse externo não tem nada a ver com o que isso aqui propõe, porque no final das contas, ainda tudo aqui acaba voltando para o quê? Para o psíquico. Né? O que o externo vai... A gente faz esse movimento o tempo todo? Sim. Só que a gente não entende do externo, a gente só entende o quê? O que esse externo influencia de maneira geral dentro dessa subjetividade. Só que o conceito que a gente tem hoje de entender cultura, de entender relações sociais, isso não tinha aqui. Isso só tinha assim, tem externo? Ah, legal. Que externo que é esse? Como é que esse externo influencia no sujeito? O que a gente vai fazer então para esse sujeito dar conta desse externo? Com base nesses dois pontos, surge uma dupla possibilidade de se fazer ciência empírica. Ciência natural, física, química, fisiologia, que cuida dos conteúdos específicos da experiência imediata, uma vez que os objetos fornecidos na experiência são sempre mediados por fatores subjetivos. A psicologia tem, então, por objeto a experiência imediata, que já não abstrai o próprio sujeito com a ciência natural. Tá, então, aqui a gente tem a ciência natural, que de maneira geral, nós não utilizamos muito, né? E aí a gente vai começar agora a entender, né, dentro desse contexto aí de que é essa experiência imediata, né, essa relação que para nós, então, é importante. Embora a gente entre já dentro da psicologia experimental, a gente utiliza, sim, alguns conceitos. Né? Por exemplo, eu trabalho com reações fisiológicas, eu trabalho com reações neuroquímicas, eu mexo com tudo isso, porém eu sou da psicologia. Então, eu estou trabalhando, sim, com tipos de métodos que vêm dessa dita ciência natural, né? Porque eu trabalho com psicologia experimental, mas eu utilizo a minha linguagem para psicólogo. Por quê? Vocês vão entender que, na maior parte das vezes, a nossa formação hoje não dialoga com essa que vocês estão vendo. Por quê? Pelas várias críticas que sofremos. Porque aí nós somos muito cartesianos, porque aí o que nós estamos fazendo em laboratório a gente não consegue extrapolar para o contexto, né? Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa que ela é de cunho de saúde, voltada para alimento e voltada para psicologia. Só que a psicologia ela também está com o pé no quê? Nas ciências humanas. Então, quando a gente está lá dentro das ciências da saúde, ou qualquer outra área lá, por exemplo, na parte de alimentação, enfim, a gente vai para laboratório. A gente vai para laboratório, a gente mexe, manipula mesmo as coisas. Só que dentro da psicologia, existia um tempo em que nós fazíamos isso e que isso também sofreu muita crítica. Então, a gente pensa aí em outros tipos de métodos para dar conta, né, desse contextual. Mas, enfim, se tudo é possível, né, tudo acontece hoje. Com essa definição de psicologia, Wundt pretende, em primeiro lugar, atacar um tipo de psicologia bastante difundida em sua época, que vinha sendo definida pela ciência da alma e da mente. Lembra quando a gente tem lá no pensamento cartesiano, a gente separou a alma de corpo? Então é isso aqui, né? E aqui a alma ou mente era algo que muito metafísico, era muito abstrato. Se vocês forem ler psicanálise, onde é que tem? Não tem, é um aparelho psíquico que anda entre consciente e inconsciente, e tem 3 instâncias lá que eu já esqueci quais são, e aí fica nisso, e aí o conteúdo fica lá reprimido e assim que se explicava para alguma concepção teórica, bem a grosso modo, que eu não entendo nada. Aqui o que ele torna? Isso mais palpável, né? Então, segundo Wundt, essa psicologia está assentada em hipóteses metafísicas, espiritualismo ou materialismo, que extrapolam o domínio, então, da experiência possível. Com a sua intenção é inaugurar, como ele tem uma intenção de inaugurar uma nova psicologia, mas eu não sei se era a intenção dele, mas talvez um outro jeito, então, de se fazer psicologia, vamos pensar assim, autônoma e independente das teorias metafísicas, o único caminho possível era recusar essa psicologia e construir uma outra, que foi o que eu falei para vocês, que se atém somente a experiências psicológicas propriamente ditas. Para a psicologia wundtiana, só há a experiência, visto como um conjunto de processos interligados e nada mais. Wundt entende, então, por espiritualismo, qualquer hipótese ou teoria que defenda a existência de uma substância ou entidade imaterial,
Então, ele vai colocar isso como espiritualismo, quando a gente está falando de conceitos de alma. Porque, assim, lembra que quando a gente estava falando de filosofia, não tinha ainda esse conceito de subjetividade instaurado, que foi o último texto que vocês leram. Então, a gente precisava entender quais eram as influências que nós tínhamos no campo teórico para a gente construir o conceito de subjetividade. Porque até antes a gente tinha o quê? Conceito de alma, conceito de espírito, conceito de... Até a psique para os filósofos era diferente. Então, aqui a gente já vai ganhar um outro olhar, que seria, então, o fundamento de todos os processos psíquicos. E o que são os processos psíquicos aqui? São atenção, memória. Então, para ele, tudo isso é um funcionamento. Então, como é que você vai aprender suas experiências? Através da percepção. Então, eu tenho a visão, tenho os sentidos, eu percebo, pam, pam, pam. Então, é muito mais fisiológico. Eu entendo os processos, eu denomino isso e eu entendo esse funcionamento, que vocês depois vão ver resquícios disso na psicologia cognitiva, com que eu trabalho. Lá na teoria cognitiva também a gente usa algumas coisas, enfim, vamos lá. O materialismo é uma doutrina segundo a qual a matéria é fundamento de tudo, o que existe. Estendida ao campo dos fenômenos psíquicos, afirma que todos os eventos psicológicos não são nada mais do que eventos cerebrais. Então é isso. Então eu tenho o meu aparelho, que não é só psíquico, mas que ele também existe e funciona dentro desse cérebro. E como é que isso acontece aí dentro? Vamos ver. Até aqui nós não vamos ter muita coisa. O que vocês vão ver? Mas no campo da neurociência hoje, a gente já está produzindo mais. Então, isso daqui é quando eu começo a ter essas ideias. Eu começo a relacionar isso que é metafísico com algo que existe topograficamente. Hoje nós temos, e ainda muito a grosso modo, tipos de experimentos que a gente dá conta de algumas coisas. A gente talvez dê conta, mas nós precisamos de mais. E aí talvez vocês vão para as áreas, a gente vai ter mais fomento, a gente vai ter dinheiro e quem sabe a gente consiga produzir mais pesquisa nessa área. Bom, por isso, aí ele coloca a relação da psicologia com as ciências da natureza. A relação entre psicologia e ciências da natureza é de complementaridade. Então vocês vão ver o quê? Uma psicologia aqui muito depois relacionada com o que a gente utiliza hoje dentro da perspectiva evolutiva. Então, é com que eu trabalho. Então, a gente tem um olhar de psicologia evolutiva, por quê? Eu falo de psicologia, mas para mim, por exemplo, que trabalho com pesquisa experimental, eu não uso comportamento humano, mas isso que eu estou pesquisando vai refletir no comportamento humano. Então, eu tenho que usar o quê? Base evolutiva de outras espécies. Por quê, Dani? Porque eu não trabalho com o homem. Vai se dar nele quando a gente fala da transposição da pesquisa básica para a pesquisa clínica, ou enfim. Mas tudo que eu faço é com outro animal, é com rato, ou com peixe, ou já tiveram outros. Então, eu preciso entender comportamento de base desse animal, eu preciso entender etologia e ecologia desse animal, eu preciso traçar paralelo com o que eu já encontro no humano, que aí as primeiras teorias elas deram conta disso, e a gente ainda está fazendo isso até hoje, para que depois eu pegue essa pesquisa básica e consiga fazer a extrapolação do quê? Pesquisa clínica, que é quando a gente faz que link. Eu produzo isso aqui, e isso aqui, a maior parte do que eu estou produzindo se torna referência para campo teórico, certo? Beleza, produzi isso, pã. Quando é que eu faço essa transposição? Vou lá, e aqui não tem isso muito, mas em São Paulo tem. Aí você está lá dentro do Hospital das Clínicas, então você produziu em laboratório. Com pesquisa animal deu certo. Vamos testar com humano? Vamos. Aí eu vou lá, pego meus dados e consigo fazer isso com o humano. O que deu com o humano? O que vai influenciar? Aí a gente já começa a traçar os paralelos. Hoje já tem tipos de pesquisa que a gente consegue fazer no doutorado, tanto com humano quanto não humano, tá? Por outro lado, na medida em que a psicologia é uma ciência das formas universais de experiência humana imediata, ela pode ser considerada a mais geral de todas as ciências do espírito, e, portanto, o fundamento de cada uma delas em particular. Filologia, história, direito, daí ele está falando das ciências humanas, né? A questão do método e da subdivisão da psicologia. Vamos lá. A psicologia vai servir, portanto,
dos 2 principais métodos utilizados pela ciência da natureza. Isso olhando para esse tempo, para Wundt neste momento aqui, né? Situando esse período aí. O experimento, né, que consiste na interferência proposital, manipulação do pesquisador sobre o início, duração e modo de apresentação dos fenômenos. Gente, é com isso aqui que eu trabalho, isso aqui mesmo. E observação, a gente também trabalha. Só que nas outras áreas, sem ser na psicologia experimental, se usava muito da observação. E aí depois, conforme vocês vão tendo outros olhares de professores que fizeram outros tipos de pesquisa, diferente do meu, vocês vão olhar o quanto que a observação ela mudou esse contexto em loco. Então, por exemplo, quando eu fiz um dos meus últimos TCCs, eu trabalhei com Latour, que é da psicologia social e que faz crítica a tudo que eu faço hoje no mestrado. Mas ele colocava o quê? O pesquisador em loco, participante ali, sem relação de assimetria, totalmente simétrico. E aí, por que eu gostei de Latour? Porque eu gosto de estudar não humanos. Então, eu não olhava só para o humano, eu olhava para o contextual. O que o contexto vai influenciar e vai interagir, e que traduções vão ser essas que vão, de alguma maneira, interferir aí, né, nessa relação com o humano. Eu não estou falando de humano. Para mim, eu não estava falando de humano, eu estava falando no quê? Nessa interação, nessas traduções. Então, por exemplo, eu estava falando do Sistema Único de Saúde. Eu não estava falando do usuário que tá ali no Sistema Único de Saúde. Porque eu gosto de estudar outras coisas. Eu não gosto muito, dentro do campo da ciência, estar estudando o humano, subjetividade, papapá. Porque, para mim, tem outras coisas que vão influenciar toda essa subjetividade que a gente diz aí. Então, é bem legal, mas ele é bem controverso. Difícil também. A observação propriamente dita refere-se à mera apresentação de fenômenos objetos, sem que haja qualquer interferência por parte do observador. Isso daqui é o que acontecia antes, tá, gente? Vocês vão começar a ver, talvez nessa, porque eu selecionei um dos últimos textos voltados para a psicologia social, onde se faz crítica a isso, que o observador, ele interfere em loco, ele muda o contexto. Então, a gente vai começar a ter um outro olhar, porque quando a gente vai observar, vocês vão começar a ir a campo, vocês vão ver que quando vocês estão lá, as coisas ficam diferentes. Então, a gente não fica lá observando e não acontece nada. Nós somos agentes que provocam mudança no ambiente. Ele não é como nós esperamos que vai acontecer, a gente vai ficar lá só observando, como se fosse uma câmera gravando. Não, até a câmera já interfere, já é um fenômeno não humano que interfere, modula todas as relações ali dentro, né? Então, assim, são coisas que a gente começa a observar. E isso diz de muita coisa, porque conforme a gente vai ampliando esse conceito de observação dentro do contexto, entendendo o quanto ele modifica, nós primeiro vamos fazer, enquanto pesquisadores na área da psicologia social, das ciências sociais ou antropológicas, primeiro nós vamos ter que estar em loco, se familiarizar, mantendo essa familiarização ou distanciando para que a gente consiga realizar a pesquisa. Então, a gente sempre tem que fazer esse traçando isso. Por quê? Porque a gente é estranho. A gente está ali, a gente não faz parte daquele contexto, a gente às vezes não é da comunidade, né? Em suma, a psicologia dispõe, assim como a ciência natural, de 2 métodos de investigação, que darão origem a 2 formas complementares do estudo psicológico. O experimento, né, e a observação. E aí, essa observação aqui, ó, investiga os processos psíquicos superiores, que são o quê? Quando ele está falando aqui, né? Memória, atenção. Isso aqui me lembrou muito um laboratório de psicologia cognitiva que eu fui em São Paulo. Então, a gente ainda tem esse olhar da psicologia cognitiva ainda que a gente está em laboratório, que é muito parecido com o que tem fora do Brasil. Então, tem gente que pesquisa isso. Como é que a gente vai, dentro desses processos aí, psíquicos superiores, ou funções superiores, ou processos psicológicos básicos, dependendo da concepção teórica, como é que é isso, né? Como é que isso influencia? Então, hoje a gente já tem mais, antes a gente observava. Hoje nós temos muito mais instrumentos que intervêm e que nos fazem entender como é que esse funcionamento acontece. É importante termos sempre em mente uma subdivisão da psicologia, que é a necessidade apenas metodológica, que, em princípio, não compromete a unidade do seu objeto de estudo. Processos psíquicos revelados na experiência. Vamos lá. Principais conceitos e ideias,
né? Então, os elementos psíquicos que são revelados aqui através da análise psicológica e, portanto, de uma abstração, uma vez que, em nossa experiência, eles nunca aparecem isolados, mas somente ligados a outros conteúdos, perfeito isso aqui, né? E constitui a base de toda a vida mental, e aqui era um conceito dele, tá? Isso aqui vai se ampliar, mas isso aqui é o que ele apresenta no tempo dele, né? Como o conteúdo de nossa experiência imediata varia entre dois polos, um objetivo e subjetivo, os elementos podem ser seguindo essas divisões. As de sensações ligadas ao conteúdo objetivo, daí eles dão som, luz, e o sentido simples relacionado ao conteúdo subjetivo, prazer e desprazer. Né? Eu vejo aqui que ele está falando de sentidos e o outro de sensação. Né? Como é que eu me sinto? O que isso provoca em mim? Bom, o que ele fala que é experiência imediata? Daí eu coloquei aqui, vocês têm lá nos textos, né? Então, ele divide em conteúdos, objetivo ou subjetivo, porque os dois vão levar essa experiência imediata, um pelas sensações e os outros por sentimentos simples, né? Que ele coloca ali. O que isso causa em mim? Bom, e aí a representação disso. Por quê? Porque aqui ainda, né, nessa fusão, é o que acontece entre sensação e representação para dar esse conteúdo da consciência. E aqui, sentimentos simples em relação a quê? No conteúdo subjetivo. Sentimentos complexos, afetos e processos volitivos. Né? Então, ele vai fazer essa fusão e que, de maneira geral, a gente está falando de consciência. Então, para ele, é só nível de consciência. Tá? Não tem inconsciente aqui. Mesmo que aconteçam de maneira muito a grosso modo, sensação, porque isso faz parte dos processos psicológicos básicos, por exemplo, né? Ele vai, de alguma maneira, tentar trazer isso, e quando a gente está falando de emoções, ele está falando de sensações e emoções, quando é sentimento simples, né? E aí, tudo isso, como é que acontece essa interação para que a gente tenha esse conteúdo de consciência? E aí, a gente tinha um contraponto anterior, que era o quê? A gente começa a ter a psicanálise, né? Porque aí a psicanálise vai falar de conteúdos do inconsciente, que nós somos regidos por isso e tal, e conforme vem as coisas, vem para o plano da consciência. Aqui ele está falando de consciência, tá? O associacionismo, que é um dos princípios fundamentais do chamado empirismo britânico, que vocês já viram, já sabem, né? E que, de acordo com esses empiristas, a associação de ideias é o mecanismo fundador da dinâmica psíquica e responsável por toda a formação de compostos psíquicos, que constitui unicamente a ligação entre esses elementos, e aqui era bem simples. É como se nós aprendêssemos as coisas, dominássemos a nível de associação. E a gente sabe que hoje isso não funciona. Para cada processo psicológico, a gente já tem hoje uma teoria mais consolidada, mas ele entendia que no campo das ideias nós íamos associando e a partir disso nós íamos o quê? Aprendendo e desenvolvendo essas funções, tá? Hoje a gente tem estudo para a sensação, para a percepção, para a memória, para a linguagem, então não é tão simples assim. Consciência, conexão de complexos psíquicos, aqui ele coloca a percepção e a atenção, que é um ponto focal, e a percepção, que é um campo visual. Então, dessa forma, fazendo essa analogia aí, né, com o sistema visual, que está vinculado ao sentido, Wundt chama o conteúdo no qual a atenção está dirigida a um ponto focal, da consciência, e o conteúdo restante no campo visual. Quando a gente vai estudar a atenção, vocês vão entender o que ele está dizendo. Então, é como se a gente direcionasse a nossa atenção. E isso daí é um ponto focal, diferente de campo visual. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, dentro do campo visual, a nossa visão periférica. Entretanto, ela não fica registrada. Então, aqui vocês começam a ter o quê? Os resquícios do que nós temos hoje de psicologia cognitiva, gente. Tá? Quando ele começa a falar de processos psicológicos básicos, a muito grosso modo. Então, muito a gente deve a tudo isso. Causalidade psíquica, né? A particularidade do paralelismo de Wundt consiste no fato dele não ser um princípio metafísico, que seja, ele não vai estudar a natureza do ser, mas sim um postulado empírico que garante a autonomia da psicologia em relação à fisiologia, né? Então, eu estudo a fisiologia, sim, mas o que isso tem a ver com psicologia, né? Dentro de um funcionamento, nós não somos da fisiologia, mas
O que nesse funcionamento fisiológico e anatômico, e enfim, uma série de coisas é do campo da psicologia, né? Então, quando a gente chama aqui, a gente vai falar de parte comportamental, né? Aqui vai ficar vinculado a isso. E como é que isso vai interferir a nível aí depois de psique, né? Ou seja, ele é uma expressão da irredutibilidade, que não pode ser reduzido, da nossa experiência, então, subjetiva, né? Os dois tipos de causalidade são complementares e nunca podem entrar em contradição, mas elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar complementando uma das outras. Assim como a causalidade física está fundamentada nas leis da natureza, a psíquica vai encontrar sua fundamentação última nas leis fundamentais da vida psíquica. Super legal isso aqui, porque ele joga como se fosse a coisa mais fácil, ele estava estudando, então, processos fisiológicos que têm a ver, então, com o campo que a gente consolida hoje, que é a parte cognitiva, né? E que para a gente é super importante. Por quê? Porque através do que eu tenho, como o sujeito ele aprende as coisas, o que isso tem a ver com o histórico dele, como é que ele vai escolhendo essa narrativa desses eventos que vão acontecendo, explica-se depois a parte psíquica do sujeito. Então, tem os processos, mas a partir disso, como é que isso, a nível de subjetividade, influencia o sujeito dentro da seleção de conteúdos, né? Mas, enfim. A institucionalização da psicologia, né? Então, os marcos, o laboratório de psicologia, que hoje isso aqui é massacrado, mas, por exemplo, eu trabalho em um, né? A nova psicologia científica separa-se fortemente pela primeira vez na história da filosofia e ganha finalmente a sua esperada autonomia, então para a gente isso é uma conquista. E Wundt, então, ter fundado e publicado em 1883 um dos primeiros periódicos de psicologia, que inicialmente chamava Estudos Filosóficos e depois passou a ser Estudos Psicológicos. Então, a gente ganha corpo, a gente ganha espaço, a gente pode dizer que é da psicologia, porque foi na Alemanha que também surgiu as primeiras formações em psicologia. E aí aqui, Wundt e Fechner, que vocês vão ver que muitos colocam que eles estão atrelados, mas um participou muito da vida do outro, mas tomaram-se então caminhos distintos. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que existem diferenças importantes entre eles, pelo menos enquanto este último se definiu como estruturalista e foi fiel a seus princípios, tá? Fechner, então, quem fundou o estruturalismo e não Wundt. Embora tenha sido aluno e colaborador no laboratório, ele construiu sua própria concepção de psicologia, que em muitos aspectos se distanciou do pensamento wundtiano. Então, embora a gente tenha essa críticas que a gente vai fazer isso, mas vocês veem o quanto que, através de conhecimentos que vão se consolidando, vão surgindo novas ramificações para que a gente possa pensar além disso, e essa é a ciência maravilhosa, né? A partir do momento em que eu produzo algo, daqui a um tempo pode ter tanta coisa legal e muita gente me criticando e muita gente falando, mas esse movimento que fez com que Wundt, por exemplo, chegasse até ali e a partir disso Fechner fosse além para o estruturalismo, foi super importante, senão esse movimento não aconteceria, né? A divergência fundamental está na própria concepção de objeto e método da psicologia, né? Então, um tem objeto e métodos diferentes. Para Fechner, então, a psicologia é fundamentalmente o estudo de elementos da consciência através da introspecção. Então, ele utiliza o método introspectivo, tá? Ele está trabalhando com consciência, mas através da introspecção. Aquilo que não for passível de estudo e registro introspectivo não pode ser considerado assunto da psicologia. Fica evidente, portanto, que para o sistema de Fechner é muito mais restrito que de Wundt, uma vez que todo o conteúdo da psicologia dos povos não deve ser tema de investigação. Então, para Fechner, por exemplo, é muito mais próximo de conteúdos do sujeito, tá? Como é que ele vai aprender tudo aquilo, né? E já a Wundt, ele começa a ampliar isso, por quê? Porque ele começa a inserir comportamentos, ele começa a, de alguma maneira, introduzir concepções teóricas a nível de cultura, né? Quando ele coloca aqui, conteúdo dos povos, porque ele deu essa passeada aí e tentou se apropriar disso. Então, ele estava muito mais externo e Wundt muito mais interno. Como é que o sujeito, a nível psíquico, vai compreender, né, as coisas que estão acontecendo a nível psíquico? Por exemplo, parametria, né? Tudo que a gente tem hoje. É diferente um pouquinho, eu estou estudando com o sujeito.
Aí a gente pode falar assim, aqui, talvez com Fechner, a gente pode trabalhar muito mais com o humano, e quanto o Wundt, a gente pode trabalhar muito mais com pesquisa básica. Mas, enfim, várias formas aí de se fazer pesquisa. Fechner, então, foi reconhecido um defensor do elementarismo e do associacionismo, a análise ou decomposição dos processos psíquicos conscientes em seus elementos mais básicos, estruturais fundamentais, e a descoberta dos mecanismos associativos subjacentes eram os objetivos últimos de sua psicologia estruturalista. Aqui é bem aquela ideia que a gente tem do simples para o mais complexo. Né? E aí a gente tem hoje talvez outras ideias, outras formas de pensar, que não precisa seguir esse rigor, porque quando a gente vai pegar algumas teorias, a gente pega do macro e aí a gente chega no micro, né? Mas a gente não vê como se fosse algo linear ou como se um dependesse do outro, mas que isso vai se complementando no campo da aprendizagem. Então, por exemplo, essa ideia do mais básico para o mais simples, dá a ideia, por exemplo, no campo da educação, de que eu preciso entender coisas simples para mim poder extrapolar para coisas mais complexas. E que, por exemplo, na faculdade vocês não fazem esse movimento. Por quê? Porque vocês estão sempre falando de conceitos. E tem coisas que são fundamentais para vocês compreenderem outras. Então, como é que eu consigo medir o que é básico e o que não é? Né? Esse nível de complexidade, sendo que vocês estão se apropriando e conhecendo, né? Mas, enfim, são coisas da ciência, né, que acham que facilitam algumas coisas, mas a gente tem que perceber hoje o quê? Essa relação, né? O que eu coloco como simples e mais complexo e como que eu vou fazendo essa interação. Então, para Wundt, a análise era apenas um meio de se alcançar a meta principal da psicologia, que era a descoberta de leis universais da vida psíquica, em todas as suas manifestações. Complexo, né? Além disso, quando rotulou seu sistema psicológico de voluntarismo, uma das suas maiores preocupações era manifestar sua insatisfação com a psicologia associacionista, que, segundo ele, era incapaz de explicar dimensão afetiva, sentimentos e volitivas, que é de vontade, da vida mental. Vocês viram muito isso dentro lá da parte da consciência, né? Quando ele está lá falando do que... Deixa eu voltar aqui, que senão eu... Cadê? Vamos voltar. Aqui, ó. Quando ele está falando aqui, ó, da experiência imediata. Então, aqui, para afeto e para sistema volitivo, que é de vontade, ele falava assim, bom, como é que a psicologia associacionista vai explicar isso daqui? Né? Mas, enfim, aí, provavelmente, nessa época, acho que Freud daria conta. Bom, vamos lá. Tudo bem para vocês, gente? Sim? Certinho, então. Professor. Luana, Dani. Luana, acho que é nova, né, Luana? Certo. Então, gente... Não, professora, eu estava quietinha hoje. Ah, é mesmo, Lu. Bom. Professora. Tá. Minha digníssima amiga. Nossa, Paulinha. Né? Agora ela tá sem energia, caiu na casa dela. Tá bom, então. Parece que estamos num evento, né? Digníssima amiga. Ok, passado o recado. Tirando o sarro dela. Uhum. Beleza. Gente, ficou mais tranquilinho para vocês? Então, eu joguei lá, mas eu acho que eu vou ter que começar a separar, né? Mas, enfim, depois eu disponibilizo novamente, porque eu joguei no mesmo arquivo, né? Eu acho que eu tenho que... Porque antes conseguia e agora eu não estou entendendo por que não. Mas aí depois eu coloco lá para vocês, tá? Mas você já tem 2 aulas gravadas e o texto é bem simplesinho, é bem o que está no conteúdo, mas depois eu disponibilizo. Tá bom? Beijinho. Professora, esse texto que a senhora está falando, ele está onde? Bom, ele está no SAF.
Porque lá eu só consegui ver o negócio da aula, para poder o link para entrar aqui na aula, e o link do vídeo, só, no SAF. Alguém conseguiu ver o arquivo lá, gente? Eu consegui, professora. Então, eu não sei muito, porque assim, eu tenho a plataforma que eu utilizo é a mesma, mas é só para mim, então eu não sei como é que os alunos estão tendo acesso ou não, né? Mas se um aluno está conseguindo visualizar e o outro não, eu não sei muito bem o que é, tá? Para visualizar o material, tem tipo um PDF, aquele negócio, aquele símbolozinho de PDF, e aí tá escrito, acho que aula 7, alguma coisa assim, e você clica nele e aí aparece o PDF. Agora eu entendi e agora eu consegui. Perfeito. Clicando. Bom, gente, beijinho. É difícil, mas a gente está se entendendo, né? Que bom que vocês vão se situar. Depois que vocês estiverem lá na frente, muito do que vocês estão vendo hoje vai fazer sentido. Assim que é na psicologia, tá? Então, vocês estão percorrendo um caminho, então não fiquem desesperados, tá? E aí, depois, no final, vocês ainda vão continuar estudando e às vezes continua perdido. Mas é assim mesmo. Um dia a gente se encontra. Vamos lá. Beijinho. Boa semana para vocês. Tá bom?